eu acho que é a minha 15ª tentativa de gravar um vlog e eu espero que pela primeira vez eu consiga. De todos os que eu já comecei e eu não finalizei, eu espero que pelo menos este aqui eu consiga finalizar. Agora tá bom. Oi, eu sou a Isa. Se você ainda não me conhece, por acaso você tá aparecendo aqui no meu canal. Meu nome é Isabela Maria. Eu sou aspirante a escritora. Na verdade, eu tô escrevendo o meu primeiro romance. E eu vou tirar o óculos porque ele tá dando reflexo. Mas, como eu tava falando, eu sou aspirante a escritora, tô escrevendo meu primeiro romance contemporâneo. Sempre foi um sonho muito grande pra mim conseguir realizar. A escrita e os livros sempre foram muito presentes na minha vida, então eu vou também falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer do vlog. E eu gosto muito de falar, por isso que eu tenho, se você ainda não me segue, você pode me seguir lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba aqui, que é by Isabela Maria. E eu gosto de falar bastante, então eu também não quis ficar só no Instagram por causa disso, eu também quis vir pro YouTube, né? Porque eu gosto de falar, e vocês já perceberam, e eu já repeti várias vezes a mesma coisa, mas tudo bem, é um vlog, eu não sei muito bem como começar. Às vezes eu começo, e aí eu acho que não tá tão bom, aí eu acabo deletando, acabo desistindo de gravar. Mas eu espero que pelo menos este eu consiga gravar por inteiro e eu consiga finalizar. E eu espero que vocês gostem. Vou me esforçar bastante pra poder mostrar um pouco da minha rotina pra vocês. Inicialmente eu pensei em gravar um vlog mostrando exatamente como que é a minha rotina, como que eu faço as minhas coisas, como que eu tenho me organizado em relação à escrita, já que é um assunto que vocês sempre me perguntam lá no Instagram, como é que tá sendo o processo de escrita, o processo de criação, como que tá sendo a questão dos meus estudos, enfim. E então eu pensei em mostrar tudo isso aqui um pouquinho pra vocês e eu espero que vocês gostem. E é isso, e aí eu vou gravando o meu dia a dia pra vocês. Deixa eu pôr vocês aqui, porque agora eu vou começar a me preparar para estudar. Então, eu tenho algumas coisas para fazer. Eu gosto de anotar tudo que tem para fazer. Eu gosto sempre de anotar em post-its e grudar na parede, ou então nesses bloquinhos de anotações, sabe? Esses daqui, que tem várias cores e eles são todos soltos. Então, eles não são autogrudantes, né, igual os post-its, mas eles são soltos. Mas tudo bem, eu gosto de fazer anotações nele também, desde que eu não perca o papel, né, porque às vezes acontece dele se perder no meio das coisas. Mas eu acho legal dar um norte, assim, das coisas que eu preciso fazer durante o meu dia. Hoje é terça-feira, então eu estou iniciando esse vlog na terça-feira e se tudo correr bem, tudo der certo, eu pretendo finalizar ele no domingo. E eu anotei algumas coisas aqui, como vocês podem ver. Então, eu comecei com as anotações de ontem, que foi dia 5 de maio, que era o que eu tinha pra fazer. Geralmente eu anoto tudo. Obviamente, é impossível da gente conseguir realizar todas as tarefas no único dia, então eu já sabia disso. Eu risquei o número 5 de maio para dia 6 de maio e as outras coisas que conforme vou ter que ir fazendo, né? E hoje, gente, eu preciso ler alguns capítulos do livro, que é este aqui, que eu vou mostrar pra vocês. E também, gente, eu quero falar, sabe, assim, eu quero falar uma coisa muito legal que eu tô fazendo. Eu não revelei isso no Instagram, porque parecia muito surreal, mas, enfim, agora tá tudo bem encaminhado, então eu já tô mais pra falar. E eu já vou falar sobre isso. Eu tenho que ler o capítulo de arquétipos aqui do livro do Vogler, que é a jornada do escritor, que a gente tá estudando. E o capítulo que eu tenho que ler é sobre o mentor, né? Que o mentor e o herói, eles estão sempre juntos, então eu já estudei, né, a parte de arquétipos de herói e agora falta a do mentor. E,
aí, gente, como eu falei pra vocês, eu estou aqui me preparando. Ah, além disso também, eu tenho aula pra assistir da semana retrasada que eu não consegui assistir. Eu tenho aula, ela fica salva e eu posso assistir quando eu quiser. E eu também tô participando da maratona do Carreira Literária, que são 3 aulas, começaram ontem e vai até quarta-feira. E que é tipo um aulão, assim, que é pra você escrever, né? Pra você criar personagem, pra você começar ali criando o enredo da sua história, enfim. Eu acho muito legal participar dessas maratonas porque é uma forma de incentivo, né? De você conseguir escrever e tá ali todo mundo fazendo a mesma coisa, enfim, eu gosto bastante disso. Então, começou ontem a maratona, tem hoje também e vai até quarta-feira. Agora eu estou aqui ligando o meu computador, porque eu preciso estudar, tem bastante coisa pra fazer. Semana passada eu fiquei bem lentinha, eu ainda não estou 100%, mas eu não posso, minha vontade é só ficar deitada, porque estou com problema no estômago. E isso tem me deixado irritada e indisposta durante na maior parte do meu tempo, mas eu não posso, né? Eu tenho muitas coisas pra fazer, então é isso que eu vou fazer. E aí, pra vocês entenderem um pouco, assim, do porquê que eu decidi gravar esse vlog justamente esta semana, porque eu venho percebido, assim, eu tenho notado isso de um tempo pra cá. Gente, eu vou mudar o ângulo várias vezes, porque eu estou sem óculos, às vezes eu não consigo me enxergar. E se eu ponho o óculos dá reflexo? Deixa eu ver se desse lado vai dar reflexo também, porque do outro jeito tava dando reflexo. Ah, esse aqui não dá, que bom. Então eu vou ficar de óculos e não vou ficar mexendo vocês o tempo todo. Mas como eu tava comentando com vocês, eu percebi que de uns tempos pra cá eu tenho muitas coisas pra fazer, e parece que quanto mais coisas pra fazer, mais as coisas saem um pouco do controle, né? Que nem eu falei pra vocês, eu fiquei doente, tive meu problema de estômago, ainda tô com esse problema de estômago, ainda tô tentando lidar com a situação, eu deixei algumas coisas por fazer por conta disso, porque eu tava muito disposta, tava muito mal. E agora eu preciso correr atrás de tudo isso, porque eu preciso entregar algumas coisas. E aí, como eu tava comentando com vocês, eu percebi que de uns tempos pra cá, a minha cabeça, a minha mente, assim, tava muito desfragmentada. Eu percebi que eu não conseguia me concentrar mais em muitas coisas. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu não sei vocês, mas parecia que antigamente, isso parece que faz muitos anos, né? Mas eu já sou uma jovem senhora, né? Esse ano eu vou trintar. Mês que vem, em junho, eu já faço 30 anos. Mas quando eu era mais novinha, assim, digamos, obviamente também que eu não tinha muitos compromissos, né? Enfim. Mas eu lia muito, assim, eu lia bastante, eu conseguia ler vários livros no mesmo mês. Quando eu sentava pra estudar, principalmente pra época do vestibular, parecia que eu não tinha tantas distrações, parecia que o celular não me distraía tanto. E eu percebo que isso vem mudando de uns anos pra cá. Eu venho percebendo que eu estou ficando cada vez mais desconcentrada, eu tenho ficado cada vez menos focada. E isso não é bom, né? A gente sabe que isso não é bom por N motivos. E aí, gente, Isa, mas dá pra dar uma driblada, assim, em relação às coisas do celular? E realmente, eu sei que dá. Inclusive, eu estipulei, né, pelo aplicativo do celular mesmo, eu coloquei um tempo máximo que eu posso ficar no Instagram, por exemplo, né? E o Instagram é realmente um lugar onde eu uso pra conversar com vocês, principalmente pra falar sobre escrita, sobre os meus livros, sobre moda, sobre Fórmula 1, tudo mais, que eu realmente gosto de ter esse contato, eu realmente gosto muito do Instagram por conta disso. Só que eu tava perdendo muito tempo, em vez de eu conversar com vocês e postar as coisas que eu acho legal, que eu acho interessante, eu tava perdendo muito tempo rolando o feed, sabe? E aí eu percebi isso porque eu acho que em todos os celulares aparece ali uma média diária, mais ou menos, de quanto tempo você passa nas redes sociais. E não só no Instagram, mas em outras redes sociais também. E isso me deu uma assustada, porque eu tava passando muito tempo rolando o feed, sabe? E um monte de coisa pra fazer, as coisas se acumulando, e eu lá rolando o feed infinitamente, como se eu tivesse nada pra fazer, né? Enfim. E olha só, gente, calma, foi sem querer. E aí isso começou a me deixar incomodada com a situação. Então o que eu fiz? Eu estipulei um tempo que eu podia ficar no meu Instagram. Então quando dá 2 horas ele bloqueia o aplicativo.
Mas, assim, a gente também tem que ter uma... Ele bloqueia o aplicativo, mas se você quiser, ele te dá mais 1 minuto, mais 15 minutos pra você ficar no aplicativo, ou você simplesmente ignora, né? Parece lá, ignorar tempo, limite de tempo. E aí você perde essa trava, né? Então vai muito do bom senso da gente realmente respeitar o tempo que a gente colocou ali pra ficar no aplicativo. E aí eu coloquei este tempo de 2 horas e eu realmente, em vez de eu usar essas 2 horas pra fazer as coisas que eu precisava no Instagram, eu continuava rolando o feed, sabe? E outra coisa também, eu não sei vocês, que eu acho que isso é um vício ruim que a gente criou nesses últimos anos e eu não quero mais, assim, eu realmente quero começar a me desprender disso. É que, por exemplo, você, sei lá, eu tô lendo, né? Tô aqui lendo meu livrinho, né? Não sei o que, tá, e do nada eu sinto uma necessidade que eu não sei da onde vem, acho que vem lá das profundezas, de tipo, deixa eu olhar o que tá acontecendo aqui no meu celular. E eu sou uma pessoa ansiosa, então por eu ser uma pessoa ansiosa, eu não tenho notificações nenhuma no meu celular. Então, eu não tenho notificação em WhatsApp, Instagram, Facebook, Pinterest, no YouTube, eu não tenho. Meu celular, ele não tem notificação, justamente por conta disso, porque senão vai subindo notificações, e aí eu acabo me desconectando mais ainda do que eu preciso fazer. Mas mesmo assim, gente, eu ainda me pegava, tipo, eu tô lendo, deixa eu ver o que tá acontecendo no Instagram. Aí uma coisa que era pra ser, tipo, 10 minutos, acabava se tornando 1 hora, 1h30, 2 horas, e quando eu ia ver, já tinha passado o meu tempo limite, que era de 2 horas no Instagram. Então, eu comecei a perceber o quanto estavam fazendo mal, porque eu não sei vocês, eu sou uma pessoa muito metódica, eu sou uma pessoa que eu preciso de rotina, sabe? Para as coisas acontecerem, eu realmente preciso ter uma rotina, eu preciso ter as coisas estipuladas ali pra saber o que eu preciso, o que eu não preciso fazer, o que eu consigo fazer no dia, o que eu não consigo. E eu não conseguir fazer essas coisas me frustra muito, assim, e eu sei que isso é uma coisa que precisa ser muito melhorada, trabalhada em mim, mas é um fato e eu não vou esconder isso de vocês. Então, assim, quando eu estipulo alguma coisa e as coisas não saem como planejado, gente, olha só, pra mim já é o fim do mundo, assim, de infinitas formas, sabe? Então, isso vem me frustrado muito. E aí, ontem que meu celular aconteceu que ele ficou sem bateria e eu acabei colocando ele pra carregar em outro cômodo, eu percebi o quanto que o meu dia ontem foi produtivo, né? Ontem eu consegui fazer o que eu precisava fazer, que foram essas 2 atividades que foram riscadas aqui do meu post-it. E eu fiquei muito feliz. Tipo, olha só, né? Bastou acabar a bateria do celular pra linda aqui saber que ela não precisa passar tanto tempo assim no celular, não é mesmo? E foi muito legal. E aí, pensando nisso, e eu já vi algumas outras meninas também, né, aqui no YouTube mesmo, fazendo exatamente a mesma coisa, ficando 1 semana sem redes sociais, 1 semana sem celular. Gente, obviamente, eu não vou ficar sem WhatsApp, porque eu me comunico com as pessoas pelo WhatsApp, apesar que eu levo muito tempo a responder, mas eu me comunico com as pessoas pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma coisa que eu ainda vou usar, né, não tem como ficar sem, então eu vou usar. Mas eu não vou usar Instagram, não vou usar nenhuma rede social. Gente, outra coisa também que eu passo horas, assim, se deixar no Pinterest. Nossa senhora, passo muitas horas. Não sei, assim, sou só eu. Me contem se vocês também têm algum aplicativo que vocês passam horas e horas, assim, a fio se deixar, sabe? E então eu me desafiei a ficar de hoje, que é dia 6 de maio, até domingo, sem redes sociais. E aí eu quero ver o quanto isso vai aumentar o meu pico de produtividade, sabe? E também, gente, não é só questão de produtividade não, tá? Eu acho que é um todo, assim, é questão de comparações que a gente vê o tempo todo nas redes sociais, são muitas informações e às vezes por mais que você siga coisas que você gosta, que fazem sentido pra você, mesmo você seguindo pessoas que fazem sentido pra você, mesmo assim ainda é uma enxurrada de muita informação, é muita coisa, seu cérebro tá processando tudo aquilo e tudo mais. Então, eu acho que cansa a mente, sabe? Eu acho que cansa muito a cabeça da gente. Então, por isso que eu decidi ficar esses dias sem Instagram, sem redes sociais, sem nada assim do tipo, pra ver se dá também essa limpada na mente, sabe? E é como eu falo pra vocês, eu preciso ler, né? Eu preciso ler, eu preciso escrever, e como escritora eu preciso disso. Então eu preciso ter esse contato com a escrita,
com a leitura, a gente trabalha com a criatividade, não tem como. Então é muito importante, pelo menos pra mim, assim, no meu ver, que às vezes eu preciso de alguns lugares em branco na minha cabeça pra que eu possa criar alguns cenários, algumas coisas, enfim. Não sei se isso faz sentido pra vocês, mas é mais ou menos assim que a minha cabeça trabalha. Então, é por isso. Então, este é o meu desafio, ficar sem Instagram, sem redes sociais até domingo. E aí eu vou vlogando pra vocês, vou mostrando pra vocês como que as coisas estão indo. E, gente, outra coisa, já fazem 2 minutos que eu tô falando, presinto que esse vlog vai ficar comprido. Então, se ficar muito longo, vocês prometem pra mim que vocês vão assistir? Vai valer a pena, gente. Eu falo muito, mas às vezes eu falo algumas coisas legais, assim, sabe? Enfim, mas é isso. E como eu tava mostrando aqui o livro pra vocês da Jornada do Escritor, que incrível esse livro do Vogler. Assim, eu leio e fico fascinada por cada página, por cada uma das coisas que ele traz aqui, sabe? É realmente aquela coisa de você ler e fazer, isso faz sentido, sabe? Assim, então, é incrível, é realmente, assim, terapêutico ler. E é uma linguagem muito, muito, muito simples, então é uma leitura que flui muito rápido. É muito gostoso, assim, é aquele livro gostoso pra você que é escritor, de você que quer estudar escrita. A Jornada do Escritor do Vlogger é incrível, gosto muito. E uma coisa que eu não contei pra vocês no Instagram, mas que eu ainda estou, tipo, olha só, meu Deus, o que tá acontecendo, é que eu sempre quis estudar escrita. Eu sempre soube, durante muitos anos, que eu queria ser escritora. Apesar de eu não comentar e não falar isso pra ninguém. Inclusive, mesmo eu sabendo, eu levei muito tempo pra admitir isso pra mim mesma. E que bom que eu admiti isso pra mim mesma, porque muitas coisas começaram a fazer muito mais sentido agora pra mim. E eu sempre jogava, assim, pro universo, né? Aquela, tipo assim, eu quero estudar escrita, ou literatura, alguma coisa assim do tipo, que realmente são coisas que me chamam muita atenção, que eu gosto bastante e tudo mais. E, gente, eu sou agora oficialmente uma aldeã. Por quê? Porque eu estou fazendo um curso de escrita na Aldeia Literária, com a Camila Veloso. E, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito, 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 muito feliz. É a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre isso, né? Eu não comentei isso com vocês no meu Instagram, mas eu vou comentar também. E eu não comentei antes porque parecia que era algo muito irreal, assim. Parecia que... Sabe aquelas coisas que são tão boas que quando acontecem você fica assim... Tá acontecendo mesmo? Ou só tá acontecendo na minha cabeça, sabe? Assim, essas coisas. E... Porque era uma coisa que eu queria muito. E quando eu fechei a minha matrícula na Aldeia Literária, eu lembro que foi um dia que eu chorei muito, porque era algo que eu queria bastante. E eu sentia que eu precisava disso, sabe? Eu não sei vocês, mas quando eu quero fazer alguma coisa, eu sinto muita necessidade de estudar sobre essas coisas, né? Porque às vezes o pessoal acha que é muito simples ou que é muito fácil você sentar na cadeira e escrever, inventar uma história. E não é tão simples assim, não é tão fácil assim. Tem suas dificuldades como qualquer outra profissão. E quanto mais você estuda, melhor você entende a sua escrita, os seus personagens, a criação dos seus personagens, a ambientação da sua história. Isso facilita muito, muito, muito na hora da escrita, né? Então, é muito importante você aprender e também é muito importante você pôr em prática, né? Então, quanto mais você escreve, mais você se conhece como escritora. Quanto mais você estuda, melhor você vai aperfeiçoando as suas histórias, seus personagens, o seu enredo e tudo mais. E eu sentia que eu precisava disso. E desde quando eu comecei o curso na Aldeia Literária, tem sido, assim, um divisor de águas absurdo. Eu realmente consegui pôr no papel, assim, o que eu vinha planejando pro meu livro há muitos anos. Isso é incrível, gente. É incrível, assim, é realmente como... eu não tenho palavras, assim, mas você tá começando algo ali que você sempre quis, sabe? Desde o começo, assim, tipo parir um filho, sabe? Quando você sente que em algum momento vai vir esse nascimento, essa sensação. Então, eu tô muito, muito, muito animada, né? E como eu falei pra vocês, uma das aulas que eu tenho que assistir hoje é uma das aulas da Aldeia Literária, que aconteceu, na verdade, semana retrasada, mas eu ainda tava bem lentinha, então não consegui assistir e eu vou assistir agora. E além dessa aula, eu tenho um trabalhinho também pra fazer.
E eu tenho aula na aldeia literária toda terça-feira, então toda terça-feira pra mim é um dos melhores dias da semana, gente. Sério, eu fico muito feliz, não vejo a hora. Eu fico muito triste quando eu não consigo assistir a aula na hora, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente pode se planejar o que for, mas imprevistos acontecem. E a aula acontece ao vivo toda terça-feira e logo em seguida ela já fica disponível pra você assistir na plataforma quando você quiser, então isso é ótimo. E eu tô... Só quero dizer pra vocês que eu estou amando fazer o curso, gente. Sério, assim, tem sido incrível. E já faz 17 minutos que eu estou falando, gente. Esse vlog vai ficar comprido, porque eu falei pra vocês. Eu falo, gente, eu falo muito, até demais. Mas conforme eu for estudando e for fazendo as coisas, eu vou mostrar tudo pra vocês. E vamos ver como vai ser essa minha semana sem redes sociais. E aí eu vou falando, né, no decorrer da semana como que tá sendo. E deixa eu aproveitar pra mostrar o meu look pra vocês. Eu sempre mostro, né, lá no Instagram, mas como eu estou sem rede social essa semana, então eu só vou mostrar por aqui mesmo. Eu não sei vocês, mas aqui onde eu moro leva um tempo pra fazer muito frio, então qualquer 1 grau que caia na temperatura, eu vou correr, colocar uma blusa de manga longa, ou uma camisa, ou pullover, ou essas segunda pele, né, que no caso essa aqui minha é de tule com uma camiseta. Enfim, gente, são dessas. Baixou 1 grau na temperatura, vou pôr uma roupa de frio. Então hoje eu estou usando esta blusa de tule com essa minha camiseta, que eu sou apaixonada nela. É da Super Turnê, eu usei ela ano passado, que eu fui no show do João em Ribeirão Preto. Tenho um xodó imenso por essa camiseta. E quando eu comprei a camiseta, ela veio com os bottoms. E aí eu aproveitei pra pôr os bottoms aqui na camiseta. E eu achei que deu um charme a mais pra ela. Estou com uma calça jeans, né? Nada muito de novidade, eu tô sempre de calça jeans. Então estou com a minha calça jeans, coloquei um cinto só pra combinar um pouco com os acessórios. E nos pés, nada mais confortável do que esta minha pantufinha do Garfield, que ela é super confortável. E eu gosto de usar looks confortáveis, principalmente nos dias que eu tenho que estudar, que eu tenho que escrever. Então eu gosto de pôr um look que eu sei que eu vou sentar na cadeira e eu vou ficar confortável, sabe? Eu não vou ficar incomodada. E hoje, gente, eu acordei ouvindo o álbum Pirata do João, que é um dos meus favoritos. Na verdade, todos são os meus favoritos. É difícil eu escolher um só porque eu amo todos, apesar que Anti-Herói também é o meu favorito. Enfim, fica muito entre Anti-Herói e Pirata, Lobos também. Eu gosto de todos, mas o que tem é completamente assim, dono do meu coração é Anti-Herói. Mas hoje eu acordei ouvindo o álbum Pirata, e aí eu, né, pirata, mar, enfim, que é a pegada do álbum, eu me inspirei e coloquei o meu colarzinho de búzios com estrelinhas pra trazer um charme a mais pro look. Complementei com os meus colares de pérola. Este colarzinho aqui, que são as minhas iniciais e a do Diego, bem brega, né? Mas enfim. E os meus acessórios de sempre. E é isso. Este é o look de hoje. Agora são 6h30. Acabei de conferir a hora no relógio do celular, porque estou gravando pelo celular. E eu já tomei banho, né? Por isso que eu já estou de pijama. Já fiz o meu skincare, que é o meu cuidado da noite com a pele. Uma coisa que eu tento sempre fazer, gente, todo dia de manhã e todo dia à noite, é manter a minha rotina de skincare, assim. Eu percebo uma diferença gritante, assim, no meu rosto, sempre que eu sigo, sabe, esse cuidado constante, então eu tento sempre fazer. Neste meio tempo, à tarde, eu consegui cumprir com o que eu tinha planejado pra hoje. Desta listinha, não tudo, né, gente, como eu falei pra vocês, eu coloquei tudo que eu tinha pra fazer e aí eu vou distribuindo isso no decorrer da semana. Então, as 2 coisas que eu tinha pra fazer hoje à tarde deram certo, consegui fazer, concluí essas atividades e eu fiquei muito feliz. Tive vontade de mexer no celular, tive em vários momentos. Eu acho que é normal até ir acontecendo essa adaptação. E hoje, como eu falei pra vocês, hoje é terça-feira e hoje temos aqui aula na aldeia literária, então eu tô muito, muito, muito animada pra aula de hoje. A minha aula começa daqui a pouquinho, 7 horas, então eu vou começar a me organizar aqui, preciso colocar meu computador pra carregar, porque tá sem bateria. E neste meio tempo, eu queria conversar com vocês sobre 2 das minhas leituras. Uma leitura que eu finalizei, eu comecei o livro achando que eu sabia que eu ia me emocionar com esse livro, mas eu não imaginei que ele fosse me tocar tanto da forma como ele me tocou, sabe?
Comecei o livro já choramingando em algumas partes e terminei o livro, assim, aos prantos, chorando muito. Obviamente que eu estou falando que é de romance, né, já que eu consumo muito romance, vocês sabem disso, é o meu gênero literário favorito. Eu consumo outros, mas o que eu consumo com maior quantidade é romance. E o livro que eu estou falando, ele já ficou hypado durante um tempo, e eu, pra variar, só fui ler depois do hype. Eu estou falando do Rascunho do Amor. Esta lindeza aqui, eu estou lendo ele pelo Kindle, né? Li ele pelo Kindle. Vi muita gente que leu falando super bem desse livro, e ele já estava na minha biblioteca há um bom tempo e chegou o momento dele. Eu terminei a leitura deles ontem. Foi ontem. Terminei ontem, faltava um pouquinho pra eu ler no domingo, mas eu deixei pra finalizar na segunda-feira à noite e terminei aos prantos. Que livro lindo! E eu só me pergunto por que eu levei tanto tempo pra ler este livro. E, gente, como eu falei pra vocês, eu li pelo Kindle. Então, assim, aqui quando eu olhei pra capa do livro, eu só tinha visto o nome, graças a Deus, o português é muito bom. Eu só tinha visto o nome da Emily. E eu achei que a Emily era editora. A editora, olha, gente, olha, o português e a raciocínio, assim, ó, tá muito bom. E eu achei que a Emily era a autora do livro, né? Porque aqui nós temos a história do Nathan e da Katrina, na verdade, né? Que é o nome da nossa protagonista. Os dois são escritores, eles se conhecem nessas integrações que acontecem para jovens escritores, para quando você está começando a carreira ou você quer aperfeiçoar alguma coisa. Acontece como se fossem convenções, mas também, além de ser uma forma de convenção, também é uma forma de especialização, sabe? De escrita, e eles se conhecem numa dessas convenções. Ele e a Katrina, o Nathan e a Katrina, e ali ele percebe o quanto ela tem um talento incrível, e ele sabe também o quanto que ele é um escritor incrível, e às vezes ele pensava que seria muito legal dividir isso com alguém, ter aí uma coautora, e aí ele acaba conhecendo a Katrina. Ele se interessa por ela, assim, já de imediato, né? Fica super curioso pra saber o que ela tinha escrito e o que ela ia ler pra galera que tava ali naquela convenção de escrita. E ele fica fascinado, assim, pelo texto, pela forma, pela calma, como ela leu, como ela escreveu, como ela criou os personagens. E ali ele viu e pensou, meu Deus, eu preciso dessa mulher ao meu lado pra ser minha coautora. Ou se ela não quiser ser minha coautora, mas pelo menos pra ela ser uma autora, né, amiga, pra que eu possa trocar manuscritos e tudo mais. E aí, a partir daí, começa a rolar um romance, eles ficam muito próximos, né? Tem outra personagem também, que é uma personagem secundária que aparece na história, que é a Harriet, que é amiga dos dois. Eles também se conheceram, né? Os três se conhecem, na verdade, nessa convenção. E a história começa a se desenrolar a partir daí. O Nathan e a Katrina ficam amigos inseparáveis, amigos e autores inseparáveis. Eles começam a escrever juntos, então o primeiro livro que eles escrevem juntos é Voo de Conexão, e faz o maior sucesso. E é muito legal porque alguns autores, eu não sei, aqui no Brasil, assim, eu não conheço alguns que façam isso, assim. Se eu não conheço, desculpe a ignorância, mas que eu saiba, não é tão comum aqui. Mas lá nos Estados Unidos é comum. Eu sei que a Jojo Morris também costuma fazer isso. Eles tiram um tempo, digamos assim, sabático só pra escrever. Então, é isso que o Nathan e a Katrina fazem. Eles tiram 6 meses da vida deles pra escrever o livro, né? No caso, eles em coautoria, os dois. Eles escolhem um lugar, uma cidade que tenha um clima agradável, que seja um clima gostoso, que seja tranquila pra eles poderem escrever. E passam 6 meses a fio somente escrevendo e se dedicando à escrita. Mas tem um detalhe, né? Quando o Nathan conhece a Katrina, o Nathan, ele tinha acabado de ficar noivo. Ele tinha acabado de pedir a noiva dele em casamento, a Melissa. Ela não aparece na história, né? Ela só aparece de forma sendo citada, mas dá pra ter uma noção ali de como que é esse personagem da Melissa. E aí ele passa a conviver muito tempo com a Katrina e eles começam ali a desenvolver um romance, né? A Katrina sabe que isso de certa forma é errado, porque o Nathan tinha acabado de ficar noivo. E quando... No primeiro livro ele tinha acabado de ficar noivo, quando eles escrevem Voo de Conexão. E no segundo livro,
que, se eu não me engano, o nome é Só Uma Vez, Só Mais Uma Vez, uma coisa assim, o segundo livro que eles escrevem juntos. Ele já tá casado. E mesmo assim, a Katrina percebe que os sentimentos que ela tem pelo Nathan são absurdos, são gritantes, e ela tá extremamente apaixonada por ele. E isso fica transparecendo o tempo todo na escrita e na forma como eles trazem isso para os personagens. Eu achei um livro extremamente profundo, e eu disse para vocês o detalhe de que, né, por eu estar lendo no Kindle, eu só vi o nome da Emily, e eu achei que era uma autora única contando um romance, a autora contando a história de outra autora, né, de outra autora. Mas depois, eu olhei para baixo, depois que eu, né, assim, que eu, sei lá, a gente sou meio desligada às vezes, que tem, além da Emily, tem o Austin aqui embaixo. E aí depois, quando você termina o livro, que vai pra nota, né, dos autores, eles são um casal, gente, na vida real. Ai, isso é demais, assim, eles são casados na vida real, eles se conheceram, né, agora falou dos autores reais da história. A Emily e o Austin se conheceram na época do ensino médio e começaram a namorar na época da faculdade. Se eu não me engano, ele foi pra Harvard e ela foi pra Princeton, mas eu acho que nesse meio tempo eles ainda estavam juntos, escreviam romances separados, até que a agente deles falou assim, por que vocês não escrevem um romance juntos, vocês dois, juntinhos, assim? E aconteceu, rolou, eles escreveram um romance. E algumas coisas que tem aqui na história realmente é inspirada na história deles, assim. Eu acho que isso traz algo a mais pra história. Eu acho que traz um peso a mais, e aqui a gente vê esse peso criado nos personagens. Eu achei que são personagens extremamente reais. E você consegue sentir, é aquele livro que você sente todas as emoções do personagem, gente. Desde a emoção mais simples até a emoção mais complexa. Você sente a dor, você sente o medo, você sente a angústia. Você sente essa troca, sabe, entre eles, e você percebe o quanto um é feito pro outro, mas eles não querem isso. Enquanto eu estava lendo esse livro, aqui João Vitor estava presente, né, vulgo João, porque a única música que me veio na cabeça, assim, já que eu comecei a ler esse livro, é Me Beija com Raiva, porque eles foram, né, assim, da mesma coisa, né, da música do João, de sonhadores a inimigos em questão de segundos. Porque um se apaixona pelo outro, mas sabe que não pode viver aquele romance, é como se fosse um romance proibido entre eles. E aí eles decidem se separarem depois do segundo livro que eles escrevem juntos, e se passa alguns anos nesse meio tempo. E o Nathan continua casado com a Melissa, até que ele percebe que ele tá fazendo a coisa errada, ele decide se separar dela, e neste meio tempo a Katrina se casa com o ex-agente literário deles, que é o Chris, né? E aí você percebe ali o quanto que era uma relação somente de interesse, porque o Chris sabia do potencial que a Katrina tinha, então ele realmente só quis conquistá-la pra falar assim, é a minha noiva, né? Que no caso eles estavam noivos. Ela é uma autora prodígio, e ele só se enaltecia em relação a Kate. A Katrina escritora, sabe? Não a Katrina, a Kate pessoa. Não, só a ela escritora, então parecia que esse era o único interesse que ele tinha nela. E aí, depois de muito tempo e depois de muitos pedidos, principalmente da editora, porque quando eles escreveram o segundo livro juntos, eles tinham um contrato para 3 livros para serem escritos. E eles só tinham escrito 2 até o momento, e aí a editora cobra, né? Tipo, e aí, gente, né? Como que a gente vai fazer, né? O adiantamento já foi dado, né? A gente precisa que vocês escrevam. Então, por isso que eles voltam a escrever novamente, e essa paixão reacende. Na verdade, essa paixão nunca sumiu, né? Sempre esteve ali presente. E, gente, leiam O Rascunho do Amor. É muito, muito, muito bom. Se você quer um romance, e aqui é bem importante a gente deixar claro, é um romance que foca, sim, no desenvolvimento dos personagens. Então você vê o Nathan amadurecendo, e você vê que o Nathan ele tem uma capacidade de escrita absurda. Tudo que ele escreve tudo que ele sente, ele escreve tudo com muita emoção, sabe? Por isso que eu falei que você realmente consegue sentir a emoção dos personagens. Mas, quando é pra ele falar, tipo, olha, Katrina, talvez, né? Talvez não, tenho certeza que é o amor da minha vida, ele não falava. Ele tentava transparecer isso pelos personagens, e isso começou a incomodar a Katrina, e isso começou a fazer com que ela tivesse algumas dúvidas, tipo, será que ele gosta mesmo de mim ou é só ficção, né? Porque nós somos autores de ficção, né? Mas a gente, né, acaba se esquecendo que a ficção ela é inspirada, assim, de certa forma, na vida real. Então, isso começou a fazer com que a
a Katrina se questionasse um pouco em relação aos sentimentos que o Nathan tinha por ela. E então eu achei um livro assim incrível, tá? Então assim, a gente tem aqui sim, a Katrina tem um medo absurdo de ser feliz, ela tem medo quando as coisas acontecem. O sonho da vida dela era ser uma autora famosa e renomada, que as pessoas gostassem do que ela escrevia. Isso acontece e isso assusta ela. Então ela tinha algumas fobias, algum medo de ir pra sessões de autógrafo, por conta disso. Você vê que é uma personagem que ela quer muito que as coisas aconteçam, mas quando as coisas acontecem, ela não sabe lidar muito com isso. E aí você vê que o Nathan é um escritor incrível, tanto quanto a Katrina, mas na hora de falar sobre sentimentos, na hora de falar sobre ele não consegue falar muito bem, aí não rola aquele diálogo entre eles. Então, a gente tem sim um desenvolvimento dos personagens, mas aqui, além disso, né, além dessa camada do desenvolvimento dos personagens, nós realmente temos uma história romântica entre os dois, entre este casal, que é incrível. Você vê, assim, as coisas acontecendo, sabe? Você quer falar, tipo, meu Deus, conversem entre vocês, pelo amor de Deus. É isso que vocês precisam. Então, vale muito a pena. E se você for ler, tá? Se você lê, ou se você já leu, comenta aqui embaixo pra saber se você teve a mesma percepção que eu tive, porque é legal, às vezes eu tenho uma percepção e você, como leitor, tem outra percepção. Isso é muito legal. E se você ler, ou se você já leu, enfim, me conta se a música Me Beija com Raiva, do João, não faz todo sentido pra esse casal aqui, gente, sério, que é apaixonadíssima. E eu terminei este livro, e eu estou lendo também este daqui, que é o segundo livro, é uma duologia da Ellie, que é uma autora que eu nunca tinha conhecido. Eu conheci ela por uma promoção que apareceu no meu Kindle, que foi do primeiro livro. O primeiro livro eu vou deixar um fotinho aqui pra vocês, que o primeiro livro é Philin Donovan, Uma Escritora de Matar. Gente, que livro bom, que livro bom. Mais um livro em que a escritora... Voltamos. Meu celular resolveu parar de gravar por algum motivo que eu desconheço. Mas agora acho que tá tudo bem. O que eu tava falando pra vocês? Então, aqui mais um livro em que a autora fala sobre outra autora. Aqui, né, tinha dois autores falando sobre dois autores, contando a história de dois autores que se apaixonam. E aqui nós temos, mais uma vez, uma autora contando a história de outra autora. Eu tô nessa vibe, sabe, desses livros de autores que falam sobre autores. E eu tenho adorado isso, porque são pontos de vista diferentes. E eu tenho me divertido muito e também tenho aprendido muito com esses livros. Então, pra mim, no momento, são leituras que estão fazendo todo sentido. E o primeiro livro é Philin Donovan, Uma Escritora de Matar, que é incrível, é um livro com muitas camadas. Gente, você vai rir, você vai se emocionar, mas sabe aquelas cenas que são muito cômicas? É isso aqui. Você vai encontrar isso no primeiro livro e você vai encontrar isso também no segundo livro, que é esse aqui, Philin Donovan, Sem Tempo pra Matar. A premissa do livro, a história, enfim, gente, é muito, 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 muito legal mesmo. Eu só não vou falar mais dele aqui, porque eu acho que essa duologia da Ellie, ela merece um vídeo só pra esses dois livros, porque foram livros que me fizeram repensar algumas coisas, sabe? Assim, eu gostei muito da escrita da autora, ela trata, assim, de alguns temas sensíveis, né? Porque a gente tá falando aqui de uma mãe solo, né? No fim das contas, a Philin acaba ficando como mãe solo, já que ela se separa do marido. E ela tá numa fase muito ruim da carreira como escritora. Ela já vendeu alguns livros pra algumas editoras, mas eram livros que não foram tão rentáveis pra ela. E o marido jogava isso o tempo todo na cara dela. Tipo, Finn, né? A gente não dá pra ganhar vida escrevendo história, não. E aí, a gente precisa ganhar dinheiro, né? E ele realmente arruma um negócio, assim, da China, que ele começa a ganhar muito dinheiro. E aí ele troca, né, a Finn pela corretora de imóveis dele, que agora eu me esqueci o nome. Lembrei, Teresa. Ele troca a Finn pela Teresa, que era a corretora de imóveis deles. E ela é bem mais nova que a Finn, aquela coisa de, sabe? Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Enfim. E aí começa a partir daí as camadas do livro e a forma como as coisas acontecem. A Finn, ela escreve thrillers, e aí eu tô contando um pouco do primeiro, já meio que baseado no segundo livro, porque, né, como eu falei pra vocês, é uma duologia, então é a continuação do outro, então dá pra contar meio que por cima das histórias. A Philin, que é a personagem principal aqui do livro, ela é uma autora de thrillers. Ela escreve thrillers, mas tem ali uma pegada de romance junto nesses thrillers. E ela tem a Sylvia, que é a agente literária dela. E elas precisam se encontrar para tomar um café, porque a Finn tem um contrato
com a editora, enfim, que ela precisa dar as caras de um novo livro, mas ela tá perdida, ela não sabe escrever, porque ela tá numa fase assim que ela tá naquele limbo, sabe? Ela não sabe escrever, ela acha que ela tá perdendo tempo na carreira, na vida, que ela poderia estar fazendo outra coisa, mas ela tem medo de abrir mão disso, porque é algo que ela sempre sonhou, é o que ela gosta de fazer. Então dá pra gente entender todos esses lados da personagem. E aí ela vai se encontrar com a Silvia, que é a agente literária dela, no Panera, que é um restaurante, barra esses cafezinhos da tarde, sabe? Ela vai se encontrar com a Silvia e ela tá falando com a Silvia ali e tem uma moça que tá sentada do lado da mesa dela que não para de olhar pra ela. E a Finn fica, meu Deus, por que será que esta mulher está me encarando? Só que antes da Finn sair de casa, como eu falei pra vocês, ela ficou mãe solo, então ela tem 2 crianças pra ela tomar conta. São 2 crianças pequenas, que é a Adélia, que é uma criança incrível, gente, sério, e o Zack. A Adélia é mais velha e o Zack é mais novo, mas a diferença entre os dois são pequenas. Então são 2 bebês ainda, digamos. E foi um caos. Antes da Finn sair de casa, foi um caos. A Adélia conseguiu grudar, eu acho que cauda de alguma coisa no cabelo. E aí ela começou a chorar absurdamente, porque tinha grudado cauda no cabelo, ela queria tirar, a Finn não conseguia. A Finn tinha que sair pra se encontrar com a gente, as crianças tinham que ir pra escola. A babá tinha sido dispensada porque o marido dispensou a babá, o ex-marido, no caso, e não avisou a Finn que ela estava sem babá. E ela começa a ficar um pouco desesperada, e a Adélia chorando. A única coisa que ela acha é uma tesoura, dessas de ponta, e ela vai lá e corta o cabelo da Adélia, e ela pega uma fita, porque lá nos Estados Unidos é muito comum eles usarem aquelas fitas pratas, né? Aquelas fitas pratas que grudam até a alma da gente. E aí ela pega, né, essa fita, porque ela cortou demais o cabelo da Adélia, e aí ela quer grudar de novo o cabelo da menina, então ela gruda com a fita e coloca um gol no cabelo da menina, sabe? Uma coisa linda, maravilhosa. E ela sai daquele jeito, e do jeito que ela tá, assim, nessa correria, ela acaba jogando tudo dentro da bolsa. E quando ela chega no Panera pra encontrar com a Silvia, ela joga a bolsa no chão e fica meio aberta a bolsa, né? E ali, a moça que tá sentada do lado, que não para de olhar pra Finn, começa a olhar pra bolsa da Finn. E, gente, ela acha que a Finn não é uma escritora, porque a Finn tá lá no maior papo com a Silvia, falando do novo thriller que ela vai escrever, que é sobre um assassinato e não sei o quê, tananana. E a moça, né, que a gente vai conhecer logo depois na história, que é a Patrícia Mickler, ela acha que a Finn é uma de aluguel. Assim, quase não é mal entendido, né, gente? De autora pra... É um negócio absurdo, não é mesmo? Pois é, e ela acha, realmente, ela acredita fielmente que este é o serviço da Finn, né? Que ela não é uma autora, ela faz outras coisas. E aí ela deixa um bilhetinho suspeito em cima da mesa da Finn, com um telefone e um valor altíssimo em dólar. E a Finn começa a pensar, meu Deus, o que essa mulher acha que eu faço da vida? Mas olha só, é um valor interessante, né? O que será que aconteceu para essa moça querer o próprio marido, né? Que é isso que a Patrícia Mickler quer. E aí a gente vai se envolver nessa história, a gente, que é maravilhoso. E esse aqui é o livro 2, é a continuação dessa história. E é incrível, porque nesse meio tempo, né, eu falei que merecia só um vídeo só pra esse livro, eu tô acabando tagarelando aqui falando pra vocês, mas já que estamos falando, né, enfim. E aí, acontecem muitas coisas, a Finn acaba entrando, gente, assim, a vida dela dá um 360 por causa disso, absurdo. E aí ela acaba lançando um livro e faz sucesso, porque o livro foi inspirado do marido, né, da Patrícia Mickler, e enfim, ela cria uma história, assim, bem hollywoodiana em cima e tudo mais, e o livro faz muito sucesso, e agora a editora tá esperando um segundo livro, mas mais uma vez, a Finn tá com medo, porque tipo, meu Deus, o que eu vou escrever agora, porque já foi um livro que fez muito sucesso, e as pessoas esperam que ela continue fazendo esse sucesso, então ela tá nessa fase, e sem querer, gente, eu não vou mais falar porque eu não quero dar spoilers, é isso. Vou deixar pra falar mais sobre ele no vídeo especial, porque eu quero que vocês leiam esse livro, gente. Eu já fiz muita propaganda do primeiro livro lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue lá, porque eu tô sempre falando de livros por lá. E por aqui também, mas é que lá eu acabo falando de tipo, ali, e já falo, né, porque é mais rápido, né, o diálogo lá. Então, mas leiam, tá? Por favor, se vocês lerem esse livro, eu quero saber o que vocês acharam. Porque assim, eu amei, sério, a escrita,
da autora. Como eu falei pra vocês, eu tô nessa vibe de ler livros de autores que falam sobre autores e eu tô adorando. Mas é isso, eu vou aproveitar agora esses minutinhos que ainda me faltam pra eu poder pôr um pouco da minha leitura em dia, porque daqui a pouquinho eu tenho aula. Coisa que deixa o leitor mais ativo com o seu texto. Ele vai ter que pensar ao ler o seu texto e esse pensar vai fazer... Oi, gente, bom dia! Sextamos, hoje é sexta-feira e ontem eu esqueci de gravar pra vocês. Ontem o dia foi bem corrido, de manhã eu tive terapia, depois eu precisei ir ao mercado, depois à tarde eu precisei sair de novo, então eu não consegui gravar pra vocês, acabou que eu nem gravei. Mas hoje é sexta-feira, ontem também acabou que eu não gravei, ainda sobre ontem, acabou que eu não gravei, não estudei, não li, não fiz nada muito produtivo, assim, digamos, ontem, só fui resolver algumas burocracias na rua mesmo. E hoje é sexta-feira, hoje eu vou precisar sair, vou sair com a minha mãe e este é o meu look de hoje pra sexta-feira. Estou usando um tom sobretom? Estou. Estou com essa minha blusinha de gola alta, com a minha saia balonê, que, gente, foi um grande investimento de quando eu comprei. Eu nunca mais tirei essa saia, eu tenho usado ela absurdamente, se deixar, coitadinha, já tá saindo por aí andando sozinha. Aí, pra complementar, eu coloquei esta minha camisa listradinha em azul e nos pés eu estou com o meu Adidas Samba, que também é aquele azul bebê que dá match com a camisa. Pra complementar, eu coloquei os meus acessórios de sempre, então meus colares de sempre. A gente, eu tô amando usar esse daqui de conchinhas e búzios. Então, meus colares, bastante anéis e meu brinquinho que eu tenho usado muito mesmo. E, gente, o charme desse look está na minha bolsinha do Bob Esponja. Gente, eu achei tão fofa. Aqui veio com o ovo do Bob Esponja, então uma vinha com a mochilinha e com essa bagzinha, né? E a outra vinha com o chaveirinho. E aí eu lembro, né, que quando me deram de presente, falaram assim, ah, mas tu vai ter coragem de usar? Gente, você acha que eu não vou ter? Óbvio que eu vou ter coragem de usar. E eu achei que deu um charminho pro look, achei super bonitinha. E, gente, cabe muita coisa dentro dessa bolsinha. Se vocês quiserem, depois eu mostro ela por dentro pra vocês. Mas aqui tá tudo que eu vou precisar pra hoje. Então, este é o lookinho de hoje. Ah, óbvio que estou levando o meu livrinho junto comigo. Oi, gente, segundamos e eu não consegui gravar pra vocês. Na sexta eu só consegui mostrar o meu look de sexta-feira pra vocês e gravei um trechinho de eu indo até a casa dos meus pais. E depois no sábado eu não consegui gravar também e no domingo, que foi dia das mães, eu também não consegui gravar. Mas tudo bem. Isso porque eu prometi pra vocês que eu ia vlogar tudo, mas não consegui. Então, por isso, a gente vai ampliar um pouquinho mais esse vlog. Então, o que eu consegui mostrar pra vocês, eu vou mostrando. E neste meio tempo, duas coisas que eu não consegui fazer. De sexta até domingo eu não consegui ler. Então, eu não li nada. Tirando as coisas que eu precisava ler pro curso. Isso eu consegui fazer. Mas ler mesmo, assim, no meu momento, não tem nada pra fazer, vou ler, não consegui fazer isso. E eu precisei entrar no Instagram, porque eu tinha algumas coisas salvas, alguns vídeos salvos lá, que eu tava usando como inspiração, e eu precisei entrar pra rever esses vídeos, mas praticamente foi só isso. Eu fiquei menos de 30 minutos no Instagram, acho que nem isso. E hoje, como eu falei pra vocês, é segunda-feira e eu tenho bastante coisa pra fazer. E no começo desse vlog eu tinha comentado com vocês que eu tenho um trabalho pra entregar até amanhã, que no caso é terça-feira. E eu tenho que escrever uma cena, mostrando essa cena, detalhe por detalhe do que acontece nessa cena. E eu vou aproveitar pra fazer essa atividade e eu vou escrever uma cena do livro que eu tô procrastinando há um tempo, porque ela mexe um pouco com a minha parte emocional, mas eu acho que chegou o momento, eu sinto que chegou o momento de escrever essa cena. Então eu vou tentar fazer isso entre hoje e amanhã. Eu vou começar hoje e pretendo finalizar amanhã, porque amanhã é o dia da entrega.
Então, é praticamente isso que eu vou fazer hoje e eu pretendo ler também no final do dia. Espero que me sobre um tempinho aí e eu consiga ler. Mas, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que eu comprei, assim, meio aleatório, mas acho que vocês vão gostar. Na sexta-feira, né, que eu fui na casa dos meus pais, eu dei uma saidinha com a minha mãe e eu fui numa loja que tem na minha... Não é na minha cidade, né, na cidade ao lado da minha, que onde meus pais moram, que eu gosto bastante e sempre que eu vou lá eu sempre acabo comprando alguma coisinha. Então eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas que eu fiz nessa loja. Eu comprei, gente, 3 peças que eu tenho certeza que eu vou usar bastante e que eu já estava de olho nelas há um tempinho. E aí eu estava lá, elas ainda estavam disponíveis e eu falei, é o momento pra eu comprar. E vamos começar por esta coisa linda, maravilhosa, mais uma peça de oncinha pro meu guarda-roupa. Gente, eu gosto muito de peças de onça, então eu tenho calça, eu tenho blusa, eu tenho mocassim de onça, eu realmente gosto muito da estampa, acho extremamente atemporal e eu gosto de combinar estampas, então eu gosto de usar a estampa de oncinha com algum outro tipo de estampa, que seja um pouquinho parecido, ou que tenha algum tonzinho de marrom ou bege, que eu gosto bastante, adoro fazer essas misturas de estampa, de textura, enfim, gosto bastante. E aí eu aproveitei pra comprar esta camisetinha aqui, ela é de tule e ela é bem oversized, então ela ficou bem larga em mim, do jeito que eu gosto. E eu achei ela lindíssima. Tá vendo? Ela tem essa estampinha de tule, a golinha dela é essa golinha careca, né, que o pessoal chama, essa golinha normal que nós vemos. E a manguinha dela é um pouco mais larga nos braços e ela ficou bem oversized, ficou bem larguinha, do jeito que eu queria. E atendeu bem a proposta dos looks que eu imaginei com essa blusa aqui, que eu já estou ansiosa pra usar, mas ainda não consegui usar, gente. Mas em breve eu vou usar e com certeza vou mostrar pra vocês. E ainda nessa vibe de tule, eu aproveitei pra comprar uma outra blusa de tule. Essa daqui é um body, na verdade. Não vou usar como body, geralmente não consigo. Só coloco dentro da calça mesmo, mas essa daqui também de tule, que também tem a golinha careca, né? Aquela golinha mais redonda, que essa daqui já faz um tempo que eu estava de olho nela, porque eu imagino que ela vai ficar muito bonita com o pullover que eu tenho aqui, que ele é tudo delicadinho, sabe? E ele é bordadinho à mão, então eu acho que vai super combinar o tule com este meu pullover que eu tenho, que é um dos meus favoritos. Então essa daqui foi uma das compras, ele também é bem grande e como eu gosto que fique o mais solto possível em mim, que fique o mais confortável possível, eu optei por pegar um body no plus size. E, gente, o tchan dessa compra está numa coisa que eu queria há muito tempo, fazer há muito tempo, que eu tenho muitas inspirações salvas no meu Pinterest, que é uma saia de cotelê. Quando eu vi, eu já estava de olho nela há um tempo, e aí eu fui lá sexta-feira, ela ainda estava disponível, então eu aproveitei para comprar. E, gente, eu achei a coisa mais linda do universo. Inclusive, eu já usei ela no sábado, eu precisei dar uma saidinha e eu coloquei ela e eu achei ela a coisa mais linda do mundo. Além de ser linda, ela é super quentinha, porque sábado já tinha dado uma boa esfriada, sabe? E eu adorei. Eu peguei no tamanho GG, porque eu também queria que ela ficasse mais larguinha, sabe? Principalmente na cintura. Porque como eu gosto de usar muitas camisas, eu gosto de usar soltas, mas camisetões, dependendo da camiseta, eu gosto de pôr por dentro da calça ou por dentro da saia, enfim. Então eu gosto que ela fique mais larga na cintura justamente por causa disso, porque quando eu pôr, ela vai ficar larga na cintura, mas como a camiseta vai por dentro, então ela dá aquela ajustada, sabe? Acontece que a peça não fica caindo, sabe? Então fica ótimo. E aí eu optei por essa sainha marrom que, gente, sério, estou apaixonada, que como eu falei pra vocês, eu já usei. E essas aqui foram as comprinhas que eu fiz nessa loja, que eu gosto bastante, que eu fui com a minha mãe. E, gente, no sábado chegou uma coisa que eu tava muito ansiosa pra chegar. E que eu queria muito mesmo, e chegou. Gente, vocês não estão preparados pra isso daqui? Sério, eu não tava preparada, imagina vocês, então. Gente, fala sério. Olha isso aqui. Ai, Moscou. Não tem palavras. Não tem palavras para esta eco bag lindíssima. De quem? Dele, meu Deus, Ayrton Senna. Gente, sério, eu não vejo a hora de usar essa eco bag pra todos os lugares que eu for, assim. Sério, estou apaixonadíssima nela. Ela tem um tamanho muito bom. Ela é bem comprida, como vocês podem ver, então cabe bastante coisa. E ela é bem grossa, é bem confortável. Então dá pra pôr bastante coisa aqui que vai ficar seguro. E eu queria dizer que eu estou apaixonada, gente.
Sério, olha isso, vou chamar de pertinho aqui pra vocês verem e contemplarem esta beleza. Porque, sério, só queria dizer que eu estou apaixonada. E pra não ficar uma coisa assim tão maçante, né, eu achei legal trazer essas comprinhas aqui pra vocês. E mostrar, compartilhar aqui com vocês. Mas é isso, essas foram as minhas comprinhas. E agora eu preciso dar uma geral na minha mesa, porque ontem à noite eu estava estudando e ficou um pouco bagunçada. Eu fui dormir e acabei deixando as coisas um pouquinho bagunçadas. E agora eu vou me preparar pra escrever a cena que eu preciso. Eu tô com um misto de sensação de tipo, meu Deus, tá acontecendo, sabe? Estou escrevendo finalmente a cena que eu estava deixando, assim, sabe? Que eu tava sentindo que eu não tava preparada pra isso, mas agora eu senti que chegou o momento. E eu estou ansiosa com isso, então eu vou organizar aqui e vou começar a escrever. Gente, eu nem vou pôr o celular no tripé pra gravar, eu estava aqui escrevendo. Estou aqui com o meu chazinho, chá de frutas vermelhas com laranja, se eu não me engano. Mas é aqueles gostosinhos como é que chama a marca, gente? É Leão a marca? Mate, Leão, enfim, dessa marca aí. E estou aqui na minha baguncinha, como vocês podem ver. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A cena, né, que eu tinha que escrever, que também é um trabalho pra ser entregue até amanhã, poderia ser uma nova cena, ou alguma cena, enfim, que está inclusa no nosso livro, né, que faz parte da história do nosso livro, e eu tenho que entregá-la até amanhã, e na verdade eu tinha que mostrar essa cena, né, pro leitor, no caso de vocês, eu tenho que mostrar essa cena pra vocês, não apenas contar, né, tenho que mostrar detalhe por detalhe. E é uma cena, gente, que quando eu fiz o planejamento do livro, até mesmo antes de sair o planejamento do livro, na verdade, eu preciso gravar aqui, eu venho pensando em fazer isso, que é criar, na verdade, estou fazendo, né, esse vlog aqui de escrita, mas eu queria fazer um vlog mais voltado pro livro mesmo, assim, mostrando não somente a minha rotina, né, que é o que eu tô fazendo aqui neste vlog, mas de uma forma mais específica, assim, digamos, pra vocês, trazendo isso daqui, sabe? Tipo assim, mostrando como tá sendo a escrita, como que eu tô me preparando, como é que tá sendo os dias que eu escrevo, os dias que eu não escrevo, o que me motiva a escrever, o que eu uso pra escrever, enfim, como que surgiu. Outra coisa que vocês me perguntam muito, principalmente lá no Instagram, é como surgiu a ideia do livro. E é muito louco, assim, que eu venho pensando, né, nisso há muitos anos, então, né, não é uma coisa que surgiu do nada, assim, eu tenho vontade de ser escritora do nada. Não, faz muitos anos mesmo que eu penso sobre isso, que eu sempre jogava assim pro universo e graças a Deus eu tô tendo a chance e a oportunidade de viver isso hoje. É algo que eu esperei muito por esse momento e todas as vezes que eu falo sobre isso eu realmente fico muito emocionada porque é muito importante pra mim, sabe? E enfim, gente, não quero chorar, não quero chorar, mas só queria dizer que é muito importante. E antes mesmo de eu fechar o planejamento do livro, eu realmente me considero muito uma escritora que fica no meio termo, assim, eu não me considero uma escritora arquiteta, mas também não me considero também não me considero uma escritora jardineira. Eu fico no meio termo entre a arquiteta e a jardineira. Eu gosto de planejar algumas coisas, mas eu também gosto que os meus personagens conversem e falem comigo. Então, eu gosto de ouvir os meus personagens, então às vezes eu deixo eles tomarem decisões próprias, e eles tomam decisões próprias. Então eu fico no meio termo entre as duas coisas. Então antes mesmo de eu planejar a história do livro, né, fazer o planejamento do livro, eu já vinha pensando nessa cena em específico. E eu sabia que ela ia ter que entrar na história do livro, né? Porque se você chegou aqui, eu estou escrevendo o livro, é o meu primeiro romance, é o meu primeiro livro, minha primeira história que eu vou publicar pra vocês. E é inspirada no universo da Fórmula 1, inspirada naquele carinha ali atrás. Minha maior inspiração, assim.
Então, ela envolve o universo da Fórmula 1. E essa série em específico, querendo dar um spoiler, mas já dando um, se você acompanhou a temporada 2021, você sabe do que eu estou falando. Vou deixar aí no ar. E antes mesmo de eu fechar o planejamento do livro, eu sabia que essa cena ia ter que entrar, porque foi algo que mexeu muito comigo. E foi algo muito difícil de escrever, na verdade tá sendo algo muito difícil de escrever. Eu escrevi a parte mais específica, né, que eu quero que realmente apareça na história do livro. E, gente, mexeu muito com o meu emocional, porque eu tive que reviver aquilo de novo inúmeras vezes, até... Eu já tinha essa imagem na minha cabeça, mas recriá-la de novo, assim, foi muito difícil, sabe? Mas enfim, estou feliz, queria dizer que essa era uma das minhas metas do dia hoje, era realmente me focar nisso. Deu certo, eu ainda preciso terminar este capítulo, né? Eu escrevi só uma parte dele, porque como eu falei pra vocês, foi difícil reviver algumas coisas pra poder escrevê-lo, mas eu tenho certeza que vocês vão entender quando sair o livro. Vocês vão entender melhor isso, sabe? Mas é isso, gente. Só queria dizer que deu tudo certo. Agora são 7 horas da noite. Eu tô, acho que desde as 13h30, mais ou menos, aqui no escritório. E eu vou dar uma pausinha agora. Vou dar uma pausa, tomar um banho, pôr uma pijaminha, porque tá frio, então quero uma coisa ainda mais confortável, né? Já tô de lã, mas eu quero uma coisa ainda mais confortável que lã. Então eu vou pôr meu pijama, dar uma pausa, respirar um pouquinho, fazer alguma outra coisa. Vou jantar e depois eu vou voltar pra cá, porque eu quero finalizar este capítulo hoje. Gente, eu fiquei uns dias sem gravar pra vocês, sem vlogar nada aqui, mas voltei hoje. Hoje é quarta-feira, estou perdida no tempo, como vocês podem ver. Mas hoje é quarta-feira e eu tenho como meta estudar 2 tópicos da aula que eu preciso estudar. Não sei se vai dar tempo, mas eu espero que eu consiga. Mas, antes de eu fazer tudo isso, eu preciso arrumar a minha mesa, porque ela está completamente desorganizada. Gente, tem livro pra todo lado e eu não tenho mais onde pôr os meus livros. Então é por isso que eles estão se acumulando em cima da minha mesa e a minha prateleira, ela já tá bem cheia. Eu até poderia arrumar ela de um jeito que eu conseguisse colocar eles um do ladinho do outro, mas aí eu acho que eu vou perder... Eu vou ganhar espaço, mas depois eu não vou ter onde pôr as coisas que já estão enfiadas na minha estante. Que são os meus trecos, né, que estão ali na estante, que eu particularmente gosto bonito. Então, quanto mais emprequitada a estante, eu acho que fica mais bonito. Então, eu vou organizar tudo isso daqui e vou mostrar pra vocês esta minha organização. Mas, resumindo, deixa eu pôr vocês apoiados aqui. Mas, resumindo, eu não consegui fazer muitas das coisas que eu tentei quando eu comecei esse vlog, mas tá tudo bem, isso faz parte. A gente planeja muitas coisas e no fim elas acabam não dando certo ou não saindo do jeito que a gente planejou, mas tá tudo bem, eu vou lidar com isso depois. Mas eu consegui ler mais durante esses dias, então era uma das coisas que eu queria fazer, então já fiquei muito feliz com isso. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá a minha mesa e como que eu pretendo arrumar as coisas. Está tudo bagunçada, ela tá um pouquinho melhor, porque ontem eu já aproveitei pra guardar algumas coisas que estavam fora do lugar, mas ela ainda segue bagunçada. Esses livros estão aqui porque são os livros que eu vou me dedicar a ler. Então, que já estão na minha lista. Inclusive, ontem chegou este livro aqui, do Gabriel Garcia Marques, que era um livro que eu queria muito, ele chegou ontem. Eu vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês, porque ele é lindíssimo. Foi a minha única compra que eu fiz na Book Friday. Estou uma pessoa muito controlada, então joinha pra mim, porque até como eu falei pra vocês, eu já não tenho mais nem muito espaço onde guardar meus livros, então eu não posso ficar comprando muitos livros, porque eu não tenho mais espaço e acaba que fica acumulando em cima da mesa. Então eu tenho livros aqui e virando pra cá, eu tenho esse tanto aqui também, que também tava pra lista dos que eu queria ler este ano. Os Leões da Sicília eu já li, então ele tem que voltar pra estante. Mas enfim, eu preciso tirar daqui e realmente deixar só os livros que eu quero realmente ler. E material de estudo tá pra todo lugar, ali são os cadernos que eu uso pra estudar, então pras aulas da aldeia literária. E também para um outro curso de escrita que eu faço, que é o da Babi A7, e também a minha agenda e o caderninho que eu uso de apoio pro livro.
E eu preciso dar uma organizada nisso. E aqui está a minha estante. Tá vendo? Ali são meus livros de direito que eu não uso mais. Mas eu não me desapeguei deles ainda. Eu vou me desapegar deles. Na verdade, eu não sei quando, mas isso vai acontecer em algum momento. E vocês podem ver que ela tá bem cheia de coisas. E essa parte aqui de baixo eu uso pra guardar algumas coisas. Então eu tenho alguns cadernos ali. Aquele caderno grande ali, gente, pasma, é da minha época do cursinho. É um caderno que tem todas as questões do Enem. E eu não consigo me desfazer dele. Então todas as vezes eu falo, eu vou me desfazer, vou doar, porque eu não fiz todos os exercícios. Eu tenho muitos exercícios ainda pra fazer, mas eu não consigo me desapegar. Mas eu preciso dar um jeito nisso aqui hoje, porque estes livros aqui precisam ir pra lá. Então eu vou ter que fazer isso. Mas antes de eu começar a arrumar essa bagunça, porque olhando assim, vocês falam, isso nem tá tão bagunçado. Eu sei, gente, mas a mesa, ela é em formato de L. Então, assim, ela é grande. E como tem livro aqui, tem livro ali, tem caderno aqui, tem post-it ali, tem estojo ali, quando eu começo a estudar, e aí eu preciso abrir um livro. E aí, gente, enfim, vira um rolo em cima da mesa, parece que a mesa que era pra ser grande começa a não ter mais tanto espaço. Então, isso tá me incomodando já faz um tempo. E eu vou arrumar. Mas, antes de eu começar a arrumar isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês este livro lindo, maravilhoso, que eu comprei. Gente, foi a minha única compra na Book Friday. Eu sou uma pessoa, assim, muito controlada mesmo. E, finalmente, eu tenho aqui o meu primeiro livro, do Gabriel Garcia Marques. 100 Anos de Solidão eu não tenho. Eu tenho só na versão Kindle, mas eu quero muito, vou comprar também pra ter na minha estante, porque merece, né, gente? Então, somos de um Nobel. E eu queria dizer que é a coisa mais linda deste mundo. Ele é de capa dura, como vocês podem ver aqui por dentro, ele é assim. Ele tem as folhas super grossas, são todas amareladinhas, tá vendo? Essa daqui é uma edição da Editora Record, e Editora Record está de parabéns, porque essa edição está belíssima. Mas o que eu mais gostei no livro, e, gente, meus olhinhos ficaram cheios de lágrimas, foi quando eu vi isso daqui, que são as últimas anotações do Gabriel Garcia Marques, que ele fez, tá vendo? Ai, gente, olhem isso. Fala sério, é de uma preciosidade absurda, absurda, absurda. Me lembra essas anotações aqui que ele deixou e eles colocaram isso na edição, e eu acho que isso deixa a edição ainda mais riquíssima. Lembrando, né, que este livro aqui dele, em agosto nos Ermos, ele foi publicado após o falecimento do autor, né? E essas notas, né, essas anotações que foram feitas por ele, me lembram muito a edição que eu tô lendo do livro A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que eles trouxeram as últimas anotações que ela fez antes de falecer. E, ai, gente, isso sei lá, faz a obra se tornar ainda mais palpável, sabe? Enfim, belíssima essa edição, e eu tinha que trazer aqui e enaltecer pra vocês. E, obviamente, que vai pra onde? Pra pilha dos livros que eu quero ler. Desses aqui eu quero ler, e o único que eu vou reler aqui é Como Era Antes de Você, mas isso é por conta da parte mais de estudo mesmo, então é por isso que eu tô relendo ele. Mas, gente, além disso, ai, gente, já tinha que estar arrumando e eu tô aqui procrastinando. Mas eu também queria falar pra vocês que eu já estou na metade deste livro aqui. E, gente, tudo que tinha pra dar errado, deu errado, tá? É só isso que eu queria dizer, que esse livro está desgraçando a minha cabeça. Porque tudo que tinha pra dar de errado com a Finn começou a dar errado agora. Justo agora, gente, justo agora. E aí isso me fez ficar um pouco preocupada, porque eu falei, gente, é possível que agora, pro final do livro, as coisas vão começar a tudo desandar. E aí eu fui stalkear o Instagram da autora. E quando eu entrei na Amazon pra comprar este segundo livro aqui, porque é o segundo livro, lá aparecia que era uma duologia, que a Ellie estava escrevendo uma duologia. Então, o primeiro era Feeling Donovan, Sem Tempo pra Matar. Feeling Donovan, uma escritora de matar. E Feeling Donovan, que é o segundo livro aqui, Sem Tempo pra Matar. E aí apareceu pra mim que era só uma duologia. Mas, como as coisas começaram a desandar num nível absurdo, eu fui stalkear, né, o Instagram da Ellie, que é a autora do livro. E, gente, eu descobri que no total, são 6 livros. O que era uma duologia virou uma saga, praticamente.
Então, assim, não são só 2 livros. Provavelmente o que tá dando ruim aqui vai ser menos pior, acredito eu, no 3º livro. Ou não, pode ser que as coisas descambem de vez pra feeling. Mas, então, são 6 livros. São 4 livros. 4 livros, né? Uma noveleta e este 6º livro que ela tá lançando agora. Eu contei certo? Acho que fiz as contas certas. Se eu não fiz, vocês ignorem, porque não sou uma pessoa de exatas, né? Fica bem claro isso, dá pra ver. É vergonhoso falar isso, mas tudo bem. E então, eu não sei quando vai ser lançado o 3º livro dela aqui no Brasil. Não sei se todos os livros serão lançados aqui no Brasil. Realmente não sei. Agora eu começo a ficar preocupada. Porque é isso, gente. Quando a história é muito boa, a gente começa a ficar tipo, meu Deus, se não vier a tradução pro Brasil, como que eu vou fazer? Vou ter que ler em inglês? Não sei, porque meu inglês é muito ruim e eu vou levar muito tempo pra ler o livro, mais do que eu levaria normalmente. Então, é isso. Só estou torcendo pra que eles tragam essa continuação, né, aqui pro Brasil, porque é isso, gente. Eu vou ter que mandar um e-mail pra editora cobrando os outros livros. Vou ter que mandar. Vou fazer isso, com certeza, vou fazer isso. Mas agora, vamos arrumar. Não a minha estante toda, mas a parte de baixo, que é onde eu preciso pôr esses livros e organizar minha mesa. Aqui eu deixei os livros que eu falei pra vocês que eu quero muito ler. Então, eu deixei eles aqui na minha frente pra eu não esquecer do meu foco e não perder o meu objetivo, que são ler estes livros aqui. Ah, eu tenho lido aos poucos, né? Obviamente, mas eu estou lendo Hábitos Atômicos. Eu vi uma vez a Pam falar sobre este livro e ela disse que ele é muito bom. E já fazia um tempo que estava na minha wishlist, e aí há um tempo atrás ele entrou na promoção e tal, eu acabei comprando. E, gente, é muito, 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 muito bom mesmo. É mais ou menos aquela vibe de mudar alguns hábitos, sabe, ruins que a gente tem. E ele traz isso em forma de gráfico, então assim, é bem informativo e é bem ilustrativo, sabe? Então eu tô gostando bastante. Depois que eu terminar, eu posso vir aqui e falar mais sobre ele pra vocês. Aqui ficou o livro, né, que eu estou lendo. Minha garrafinha, eu tirei a minha vela que tava ali, porque ela tava praticamente no final, então eu tirei. E ali ele é um porta-xícaras, um porta-copo, e eu estava usando ele pra porta-velas. Agora voltou a ser um porta-copo, porta-garrafa. Vindo pra cá, eu deixei o meu cheirinho, que eu adoro, ele tem um cheirinho de primavera, sabe? Com a velinha que veio junto, que tá ali do lado. Foi um presente, esses dois. Os meus post-its, que eu uso bastante. E aqui eu deixei o meu fone de ouvido, esse suporte eu furtei da mesa do Diego, então agora ele vai ficar na minha mesa. E vindo aqui pra baixo, eu coloquei os meus livros aqui. Alguns estavam ali, eu dei uma diminuída naquela fileira e coloquei alguns aqui. Aqui temos, então, os livros que estavam neste canto aqui de cima, junto com alguns que estavam ali. Coloquei meu caderno de leituras ali, meu livrinho da Academia de Escritores, que foi o primeiro curso de escrita que eu fiz, que foi com a Carol. E ali uma mini-me, que é uma pelucinha de gatinho. Deixa eu mostrar pra vocês, que é a coisa mais linda desse mundo. Ainda bem. Olha isso, gente. É super fofinha. Ela ficava em cima da casinha da Mia, onde a Mia dorme. Ela dormia com ela, mas ficou meio vazio ali. Eu falei, vou pôr a minha mini-me ali. E esta coisa linda, fofa. E ficou praticamente assim, gente, as coisas. Agora... e ali ficou as coisas que eu uso, né? Então, o meu cheirinho, que eu sempre passo aqui no escritório, que ele combina muito com aquele cheirinho ali. E as coisas que eu uso pra estudar. Então, o meu caderno inteligente, a minha agenda, o meu caderno onde eu faço anotações de tudo e o meu caderno que eu tô usando pra escrita do livro. Então, ficou tudo ali naquele cantinho, ficou tudo muito mais organizado, porque tava muita bagunça aqui e agora tá tudo bem organizadinho. Bom, gente, como vocês puderam ver, né, agora a minha mesa está de forma decente e organizada. Sem aquela pilha de livros aqui, agora só os que estão aqui na minha frente, que é, como eu falei pra vocês, pra eu não perder o meu foco e o meu objetivo, que é ler estes livros, tomar vergonha na cara, e o tempo que eu acabo perdendo, né, no Instagram às vezes,
pra tomar vergonha na cara e voltar a ler. Eu falei no início do vlog pra vocês o quanto que isso é importante pra mim. Eu realmente quero voltar muito pro meu ritmo de leitura. E às vezes a gente acaba se distraindo com outras coisas e acaba deixando de fazer as coisas que a gente gosta de lado. Então, pra eu não perder o meu objetivo, não esquecer do meu objetivo, deixei esses livros aqui na minha frente. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar este vlog por aqui. Porque vai ficar um vlogão, como eu falei pra vocês. Eu ainda estou me adaptando, né? Vocês podem ver que eu quase já derrubei o celular quase 2 vezes. Mas vai ficar um vlogão. Eu tentei gravar o máximo de coisas que eu consegui. Obviamente, alguns dias eu acabei deixando e não consegui gravar. Mas eu queria trazer um pouquinho mais pra vocês, mostrando a minha rotina de escrita, como é que tá sendo. E é a primeira vez que eu estou conseguindo finalizar um vlog. Depois das inúmeras tentativas de começar, eu nunca conseguia terminar. E dessa vez estou conseguindo terminar. Então é isso, em breve eu volto aqui de novo, né? Como eu falei pra vocês, eu quero trazer diário de escrita, quero trazer mais as minhas leituras, tipo resenhas de livros, que é uma coisa que eu gosto bastante, eu consumo bastante aqui também na plataforma. E é isso, gente, foi muito legal compartilhar esses dias com vocês, eu espero que vocês gostem desse vlogão, que eu acho que vai ficar gigante, eu nem comecei a editar, mas eu tenho certeza que vai ficar grande. Mas é isso, nos vemos nos próximos vlogs. Beijo e tchau!